Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais uma vez hoje com um convidado especial. Seja bem-vindo, Thiago, mais um sócio aqui do Grupo Du, que hoje nós vamos trocar uma ideia aqui com vocês sobre alavancas de crescimento. Mas antes de começar esse papo, Thiago, eu queria que tu te apresentasse para a galera, ao invés de eu trazer uma bio do Thiago aqui, eu vou deixar o próprio Thiago contar um pouquinho para vocês da história, da trajetória dele. Vamos lá. Chegou minha vez então? Chegou a tua vez. Bora lá então, trocar uma ideia com a turma. É algo que é um assunto que nos atrai, né? Trabalhamos por muito tempo já nesse mercado, especificamente na área comercial, né? E estamos aqui para discorrer um pouquinho, né, sobre alavancas de crescimento. É um assunto que é muito atraente, muito aderente, né, de interesse de todos quando a gente fala de aumento de faturamento, né, como aproveitar melhor esse cliente, como atrair novos clientes, né? Vamos lá, vamos aí para isso. Perfeito. Então, turma, o que a gente fala em relação à alavanca? Se você for comparar de maneira geral, o que é uma alavanca? É quando você coloca, por exemplo, uma haste, um ponto de apoio e você consegue crescer, né, empurrar alguma coisa com uma facilidade um pouco maior na direção que você quer. Esse é o sinônimo de alavanca. É, por exemplo, você colocar uma força desproporcional ao resultado. Às vezes as pessoas estão fazendo uma força tremenda numa determinada direção, Thiago, que traz um resultado pequeno dentro do negócio, quando poderiam estar fazendo força num formato de alavanca. E aí, quando a gente fala em alavanca de crescimento de um salão de beleza ou de qualquer empresa de prestação de serviço, eu já trouxe várias vezes nos vídeos do próprio Instagram ou em vários canais aqui que a gente tem três principais. Eu gostaria que a gente pudesse discorrer, e se você tiver até inclusive opiniões divergentes ou diferentes dessa, pode acrescentar com certeza, que são atração de mais clientes, aumento de ticket médio, ou seja, vender mais para esse mesmo cliente, mais serviços e produtos para esse mesmo cliente, e o aumento da frequência de visita do cliente dentro do ambiente. Você concorda? Essas são as principais, as únicas alavancas? O que você enxerga como alavancas de crescimento para uma empresa de prestação de serviço? Eu acredito que essas três alavancas servem, e a gente pode até estender, se a gente fosse falar, inclusive para outros mercados, porque é exatamente isso que a gente enxerga, né? Tracionar novos clientes, trabalhar melhor o ticket médio daquele cliente que já frequenta, que já está dentro do nosso negócio, né? E criar ferramentas, mecanismos de recorrência, fazer com que esse cliente frequente venha mais vezes para o nosso segmento, para o nosso mercado, para o nosso, especificamente falando de salão de beleza, né? Eu acredito que quando a gente olha para o mercado da beleza, para salões de beleza, às vezes a gente tem uma predisposição de olhar apenas para mais clientes, né? Quando a gente entrevista e conversa com alunos, clientes, né, a maior demanda que eles trazem é um maior número de clientes para aumentar meu faturamento. E muitas vezes não está olhando para algumas métricas do negócio com relação a, por exemplo, o ticket médio. Né? E quais estratégias a gente trazer para aumentar esse ticket é, sem dúvida, uma das principais alavancas também. Muito bom. E, por exemplo, se a gente fosse pegar cada uma delas e falar alguns elementos aqui no vídeo de maneira bem prática, que a galera possa sair daqui e já aplicar e ter resultado. Exemplo, na alavanca de aumento de base, aumentar o número de clientes atendidos por mês. Quais são os principais canais que uma empresa do nosso segmento, salão de beleza, em qualquer cidade que esteja no Brasil, a gente tem aluno espalhado no Brasil inteiro, né? Perfeito. Qual estratégia funciona para todo mundo? Que se sair daqui desse vídeo e aplicar, amanhã pode ter cliente novo sentado na cadeira? Hoje estamos aqui usando um canal, né, que é digital, né, através, né, do YouTube, redes sociais, e nós também temos uma predisposição de olhar muito para isso, e tem que ver, tem que olhar sim. Eu acho que tem muito que se tirar, explorar desses canais, mas não podemos negligenciar outros canais de aquisição de novos clientes. Né, a gente muitas vezes olha apenas para um canal, e nós acreditamos aqui em multicanais, né, abrangendo essa oportunidade de tracionar novos clientes, né, através de outras estratégias comerciais. Por exemplo, canal digital. Quando a gente fala em canal digital, o que seria uma estratégia de aquisição utilizando o canal digital? O que o dono de salão de beleza tem que olhar para o ambiente digital? É ter uma rede social, construir um canal no YouTube, postar fotos no Instagram, fazer reels virais? O que exatamente é explorar o canal digital para colocar cliente na cadeira? Vamos lá então. Eu acredito que, primeiro, vamos olhar como uma fundação, e qualquer fundação, qualquer prédio, a gente começa pela base. Muitas vezes, nós também temos aqui uma agência de marketing. Sim. Quem nos procura para uma prestação de serviço, eles querem algumas estratégias de tráfego pago, onde vai, através dessa alavanca, tracionar novos clientes para o salão. Né? Mas dentro de uma entrevista, quando a gente vai entender um pouquinho melhor esse perfil de cliente, a gente precisa olhar
na base para entender como que está a comunicação dele com aquilo que já é orgânico. Né? Então, ou seja, como é que está o Instagram dele? Como é que está a comunicação dele? A comunicação no Instagram está comunicando para o público que ele quer atingir? Né? Qual é a frequência? Qual é a qualidade dessa comunicação? Qual é a linguagem? Então, tem muitos atributos que a gente precisa olhar para entender se esse canal está direcionado para o público que ele quer atingir. Né? E aí você vai trabalhar assim, de uma forma muito consistente, o teu orgânico, e o próximo passo, depois que você realmente tem esse fundamento, é olhar para novas possibilidades que o próprio tráfego vai trazer. Beleza. Né? Por exemplo, o salão de beleza, o que ele vive dos serviços de beleza, propriamente dito, corte de cabelo, mecha, coloração, penteado, maquiagem, manicure, serviços de estética e beleza para o público feminino. Qual tipo de conteúdo de rede social ele é atraente, é sedutor para o público-alvo dessas pessoas, no teu ponto de vista, para que a pessoa use essa alavanca da rede social para trazer cliente? A imagem, quem busca um salão de beleza, ele busca a manutenção de uma imagem ou uma projeção de uma nova imagem. Então, quando você mostra através da imagem, seja de uma transformação, através de um processo químico, uma cor, uma mecha, ou um corte, né, mudança de uma forma, essa pessoa, esse cliente está procurando um ambiente que passa credibilidade. Né? Confiança, que ele entende que ele indo ali, ele vai alcançar o objetivo que ele espera com tranquilidade. Vou aproveitar o gancho para contar um segredo aqui pra galera. Turma, olha só, nós temos, são 5 empresas na área da beleza e uma delas chama Du Academy. A Du Academy é uma empresa de prestação de serviço de mentoria, consultoria, treinamentos gravados. A gente atende salões de beleza praticamente todos os dias. O Thiago é o nosso diretor comercial dessa empresa, ele que cuida do time comercial, as estratégias de venda, aquisição de novos clientes, e exatamente por isso que eu trouxe ele para esse bate-papo. E um dos canais que a gente usa é a rede social, né? A rede social lá do meu Instagram, lá do Maurício Marques Du, é um dos nossos canais de aquisição de cliente. Nesse canal, quando o cliente chega até nós, que ele clica num link de anúncio, que ele entra num formulário de aplicação e que a gente vai olhar a pessoa para ver se ela é perfil, você entra na rede social dessa pessoa? Um dos primeiros passos é esse. Entrar na rede social. E como que você, olhando para a rede social, identifica se aquele lead, ele é um perfil que, teoricamente, tem potencial para comprar um dos nossos programas de mentoria? Basicamente está linkado à qualidade da entrega dentro da rede social dele. A qualidade da comunicação dele, da foto, do vídeo, a consistência, a autoridade que ele está passando através da rede social. Ou seja, se nós, quando olhamos para um perfil de salão, a gente identifica, poxa, esse salão tem potencial de comprar uma mentoria e ter sucesso lá na ponta, imagina o cliente desse cara quando vai tomar a decisão, esse salão tem potencial de fazer o meu cabelo. Não é diferente. A mesma avaliação que a gente faz numa rede social é a avaliação que o cliente faz se ele está disposto a pagar pelo serviço que aquele profissional presta. Então, muitas vezes, tem pessoas que estão querendo avançar lá na frente, por exemplo, eu quero fazer tráfego para trazer cliente novo. Vou colocar R$1.000 por mês na meta para trazer cliente novo. Talvez ele poderia colocar R$1.000 por mês numa parcela de um telefone que entregue uma foto melhor e aprender a fazer a foto vai ter mais valor para ele do que já começar a fazer tráfego num perfil que não está bom ainda. Um treinamento, por exemplo, um curso, né, de foto, vídeo, né, tem muita ferramenta hoje e até mesmo, né, aqui nós estamos num canal que é gratuito. Exato. Né? Quanta informação, quanto conhecimento você tem através de um canal como esse, né? Então, olhar para isso de forma estratégica é fundamental, e lembrando que estamos falando de alavancas de crescimento. Exato. Né? E aqui todos nós queremos sim prosperar, crescer, aumentar o faturamento, e não podemos negligenciar aquilo que é o fundamento, aquilo que é o básico. Perfeito. E nessa mesma alavanca que é a aquisição de cliente através do ambiente digital, das redes sociais, tanto serve para trazer clientes novos, que é uma das alavancas que nós comentamos, como também serve para aumentar o posicionamento do salão e poder cobrar mais caro pelo que faz. Quando o salão cobra mais caro, automaticamente ele aumenta o ticket médio. Vou dar um exemplo prático para vocês. Teve um dos nossos alunos que entrou para uma consultoria conosco, consultoria individual, inclusive, que nós identificamos que eram 2 cabeleireiros e que entre os 2 eles cortavam uma média de 120 cabelos por mês, cobrando R$140 o corte. Nós fizemos uma conta, uma pesquisa de mercado com os concorrentes, eles já estavam negando horário, ou seja, conseguiam horário para corte 15 dias depois do momento que o cliente entrava em contato, e identificamos através dessa análise que eles já deveriam ter aumentado o preço deles há algum tempo. Mas fizemos essa estratégia de aumentar o preço deles a partir do momento que a gente começou a mentoria. Aumentamos em R$40, saímos de R$140 para R$180 o corte feminino.
imediatamente no segundo mês, R$40 vezes mais de 100 cortes, né, 120 cortes, já trouxe para o faturamento deles 4.800 por mês de diferença. Nós estamos falando de mais de R$50 mil por ano em uma única mudança de preço de um serviço que eles estavam defasados e nem perceberam que o preço estava errado. Então, o aumento de ticket médio ele se dá tanto por vender mais soluções, serviços e produtos para o teu cliente, quanto vender aquilo que você já vende por um preço melhor posicionado. E às vezes está na tua demanda, que já empurra teu preço para cima, às vezes está na experiência que você gera, que já dá uma percepção de valor maior para o teu cliente. Cara, a xícara do café que você serve pode te ajudar a posicionar melhor o preço do corte que você oferece aí no teu salão de beleza. Então, ter atenção a esses detalhes podem fazer muita diferença em relação ao faturamento da empresa, né? Maurício, olha só, estamos falando de alavanca e ainda sobre a ferramenta que é, para isso, uma rede social. E vamos falar também, em relação à alavanca, de um programa de indicação. Agora, até para esse programa de indicação funcionar, o teu posicionamento da rede social ele tem que estar impecável. Porque a partir do momento que você indica alguém, a primeira coisa que essa pessoa que recebeu essa indicação vai fazer é o quê? Entrar na rede social para ver o trabalho. Para ver o trabalho. Entendeu? Então vai precisar de uma validação apesar de uma indicação. Né? E às vezes as pessoas criam algum programa e não entendem porque não gera o resultado, é porque esse ciclo, nesse processo, está faltando alguma coisa. Né? Então é fundamental hoje a gente olhar de uma forma muito estratégica para as redes sociais, quando a gente olha para alavancas de resultado. Tudo vai combinar, vai passar de alguma forma pelo teu posicionamento, a tua comunicação através das tuas redes. Existe uma jornada de consumo do cliente, né? E não tem mais uma empresa que não tem essa jornada híbrida, né? Que é o consumo físico linkado ao consumo do ambiente digital, né? Então tem, cara, ou você tá bem posicionado lá no digital, ou você tá perdendo espaço para quem tá. Né? Então precisa estar atento a isso. Mas saindo um pouco do canal de aquisição rede social, vamos imaginar que já exploro bem Instagram, já exploro bem TikTok, e ainda assim eu tenho espaço, tenho um salão grande, tenho mais profissionais e preciso aumentar a taxa de ocupação de agenda trazendo novos clientes. Quais outras estratégias de aquisição são alavancas para ter mais clientes dentro do salão, que não seja Instagram, tráfego pago, rede social? Tem como captar clientes? A partir de amanhã o Instagram não existir. Mas como que eu capto o cliente para o meu salão? Uma ideia de não negligenciarmos a proposta de multicanal. Sim. Né? Precisamos entender que sim, é extremamente estratégico as redes sociais, mas não podemos negligenciar aquilo que também funciona há muito tempo, né? Que é esse contato, que é esse offline, que é esse programa de indicação que eu acabei de trazer como uma sugestão, né? Onde aquela pessoa, aquele cliente que já te conhece, que já validou o teu trabalho, que já compra, né? Compra a tua ideia, compra a tua entrega, confia em você. Essa pessoa ela tem muito peso na hora de fazer uma indicação e precisamos ser muito estratégicos. Né? Tem empresas, tem multi-empresas num mercado extremamente agressivo que trabalham somente com indicação. Se a gente olhar para um mercado, por exemplo, plano de vida, né? Grandes empresas só trabalham com proposta de uma indicação. Eles precisam sair daquele atendimento ali com algumas indicações. Seguro, né? Seguro de vida. E algo tão intangível, né? Que o que está em jogo ali é a credibilidade da empresa e essa indicação vai gerar essa credibilidade. E olhando para o nosso mercado da beleza, a gente não pode negligenciar isso. A tua base, ela pode ser uma multiplicadora do teu negócio através de um programa muito bem estruturado. Eu costumo dizer, Maurício, que existem duas maneiras de fazer qualquer coisa, né? A maneira certa e a maneira errada, né? Eu posso estar indo treinar, indo para a academia treinar todo dia e não vai resultado. Tem uma diferença a gente fazer, né, da forma certa e da forma errada. E dentro das nossas consultorias, principalmente a nossa consultoria gratuita, né, alguns alunos falam assim, Thiago, mas eu já até testei, já fiz. E aí quando a gente faz mais algumas perguntas para entender o modelo, a estratégia que foi criada para fazer esse tipo de programa, a gente vê algumas falhas. Sim. Então tem a maneira certa e a maneira errada de fazer qualquer coisa. E o programa de indicação bem feito nas nossas empresas, nos nossos salões, nós somos prova, temos uma validação, é algo muito concreto. Na barbearia, então, é algo que funciona muito. Sem dúvida, sem dúvida. E o que seria uma maneira correta de pedir uma indicação para o cliente? Porque sabe que eu comecei a trabalhar na área da beleza há pouco mais de 20 anos. E na época que eu comecei, foi em 2005, não existia ainda Instagram,
não existia nem o Facebook. Na época era o Orkut, que era, né, o badalado da época lá. Agora entregou a idade. Entreguei a idade um pouco, né? Mas nós não usávamos essas ferramentas. A rede social como estratégia de aquisição de cliente é muito recente. Apesar das pessoas já nascerem nesse ambiente, já acharem que isso é uma realidade, parece que tá a vida inteira aí. Não é. Ela é recente. E o que eu ouvia naquela época é que a melhor propaganda para salão de beleza é o boca a boca. E até hoje a gente ouve de alguns profissionais isso, é uma realidade comum. Como que eu posso estimular esse boca a boca de maneira técnica, de maneira profissional? Porque naturalmente indicações podem acontecer, só que leva muito tempo de uma cliente entre ela gostar do teu negócio, gostar do teu trabalho, até ela falar para alguém, despertar o interesse, essa outra pessoa procurar o salão de beleza. Às vezes é rápido, é uma mãe que saiu do salão, falou para a filha veio. Mas às vezes pode levar muito tempo para acontecer essa indicação, ou ela pode ser estimulada. Como que um empresário pode estimular para essa indicação acontecer? Eu acredito que trazendo algum benefício para essa pessoa que está indicando é fundamental, e não estamos falando de nada novo. Se você vai fazer uma parceria, por exemplo, com um influencer, com um influenciador, é uma troca. É uma troca. Ele vai usar da comunicação dele, daquilo que abrange a imagem dele, para comunicar determinado produto. E em troca disso, você vai remunerar essa pessoa, vai premiar uma comissão, alguma coisa nesse sentido. E não é diferente para um cliente nosso. Acredito muito que ele precisa ser estimulado, reconhecido, premiado, dentro de um acordo, obviamente, determinado, que faça sentido tanto para a empresa quanto para esse cliente. Ele precisa também perceber valor nessa parceria. Acredito muito que quando acharmos esse coeficiente ali, é um ganha-ganha. Algo do tipo, se você me indicar 2 pessoas, você ganha desconto na próxima visita, ou ganha um serviço gratuito, a pessoa indicada pode ganhar alguma coisa também, e esse custo desse serviço prestado, tanto para quem indica quanto para quem indicou, esse custo é uma verba de marketing, o que é? Ele entra no custo de aquisição do cliente, assim como se você for fazer um tráfego, vai ter um custo também, uma agência de marketing, então não tem como você não investir. Se você quer ter um retorno, você precisa fazer um investimento. Perfeito. A conta tem que fechar. Claro que tem que olhar muito para o teu modelo de negócio, entender quais serviços que você tem mais margem, qual é o serviço que você tem mais liquidez, tem que também entender que você tem um prestador de serviço, tem um colaborador ali que vai prestar um serviço e que vai entregar esse serviço, então tem que ter uma comunicação para a tua equipe também. É um jogo de ganha-ganha, onde o colaborador ele pode ser beneficiado porque ele é comissionado sobre o serviço, a empresa ganha porque está atraindo novos clientes, e o cliente ganha por estar indicando. E aí pode ser um serviço, pode ser estipulado um X número de indicações para um determinado serviço, uma escova, um tratamento, alguma coisa quando a gente fala de salão de beleza. Então tem aqui alguns insights para a gente junto entender, trazer para cada realidade. Eu pego esse insight aqui e vou entender o que se aplica dentro da realidade do meu negócio, do meu salão. Perfeito. E vamos lá, então, nós já falamos aqui de aquisição de cliente através da rede social, orgânica, rede social paga, programa de indicação. Teria mais alguma maneira de trazer clientes novos para o salão que não seja ou indicação ou rede social? Tem várias, A gente acredita muito em parcerias com outras empresas também. Nós batemos muito nessa tecla, e quem te segue, quem é teu aluno, ouve você falar com muita frequência isso, porque, mais uma vez, é algo que é validado. O que a gente traz aqui não é uma teoria, é aquilo que a gente vive na prática, aquilo que nós aplicamos nos nossos negócios, e é isso que, inclusive, nos credencia estarmos aqui falando sobre alavancas de crescimento, porque é o que a gente usa no dia a dia. A gente só traz aqui aquilo que realmente a gente validou e funcionou. E parcerias com outras empresas que têm um fit, que têm conexão com o teu negócio, que atrai o mesmo público que você quer atrair para o teu negócio, faz muito sentido. E aí, de novo, precisamos depurar um pouquinho mais, porque tem ouro nesse canal aí também. Perfeito. E vamos lá, agora falamos das aquisições. A outra alavanca que nós falamos foi, por exemplo, aumentar ticket médio. Como que o empresário que está aqui hoje, ele já tem, 60%, 70% de ocupação de agenda, está batendo no teto, não está sobrando tanto quanto gostaria, e ele gostaria de aumentar faturamento, ou quer explorar essa avenida de crescimento aqui, que é o aumento de ticket médio, fazer com que o cliente que já frequenta o salão gaste mais lá dentro. Tem alguma dica, alguma ideia, alguma coisa que possa estimular esse aumento de consumo do cliente? Acredito que quando a gente olha para dentro do negócio de forma estratégica, a gente começa a entender quais tipos de serviços que eu poderia trazer e produtos para dentro do meu negócio que faça sentido com o meu mercado
e com o meu público. Né? Mas eu queria trazer mais uma sugestão aqui. Ouve teu cliente. Ouve teu cliente, faz uma pesquisa, faz pergunta, estimula a ele te trazer aquilo que ele gostaria de experimentar. Você fala de novos serviços, novas entregas. Exatamente. Boa. Produtos, né? Ouve teu cliente, né? Faz uma pesquisa para entender, né, o que ele gostaria que, no sentido de até de praticidade. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático do nosso próprio negócio, né? A Duo Formei. Nós temos uma loja de moda masculina e uma barbearia. Serviço e produto. Né? Serviço e varejo. E por que nós linkamos esses dois segmentos? Porque a gente tinha uma estratégia de aumentar o ticket da barbearia. Né? Nós conhecemos e sabemos o ticket da barbearia, de um corte, de uma barba. Né? Ele é muito mais reduzido, é muito menor o campo para a gente explorar do que um salão. Bem menor. Bem menor. Né? E diante disso, e nós com uma base de cliente, um perfil de clientes incríveis, né? Bem posicionado, né? O que a gente faz com esse cliente? Qual é a estratégia que a gente tem? Né? E aí fomos extremamente arrojados, né? Porque geralmente as pessoas vão olhar de uma forma mais dentro da caixa, né? Algum serviço a mais para agregar, e está tudo certo, acho que tem que olhar assim, né? Mas nós colocamos um produto de um ticket muito mais agregado, né? E hoje o ticket do nosso negócio ele cresceu 10 vezes. 10 vezes. 10 vezes em relação àquilo que era quando era apenas a barbearia. O ticket médio, por exemplo, hoje de uma barbearia é 50, 60, 70 reais, na melhor das hipóteses, né? O ticket médio da loja... Já entregamos agora, né? Nesse caso aí, 600, 700 reais, a depender do período do ano, né? Exato. Então, realmente aumenta bastante a possibilidade de crescimento que a empresa tem. E no caso de salão de beleza, cara, loja, novos serviços, pacotes. Esses dias eu vi um podcast que estava também trio de empresários de outro segmento completamente diferente do nosso, falando sobre algumas possibilidades de crescimento das empresas. E uma dessas pessoas falou que existem 3 tipos de dinheiro, né? O meu, o teu e o que está na mesa, né? Então, o meu e o teu, através de uma negociação que eu possa entregar alguma solução para você, pode haver uma transferência de valores, onde você é beneficiado com um produto ou serviço que faça sentido, e eu sou beneficiado com um novo faturamento para a empresa se a negociação for daqui para lá ou de lá para cá. Mas existe o que está na mesa, que é alguma solução que você já consuma em algum lugar e que talvez eu não esteja entregando. E a gente poderia estar negociando junto esse valor. Por exemplo, estatisticamente, toda cliente que senta na cadeira do cabeleireiro hoje, ela usa algum shampoo em casa, usa um condicionador, usa uma máscara, usa um leave-in, usa um óleo, ela usa produtos cosméticos, ela cuida da pele dela, ela faz a sobrancelha, hoje em dia tem outros serviços estéticos que ela pode fazer também, pele, corpo. Esse dinheiro existe, ele está indo para algum lugar e talvez entre vocês dois é um dinheiro que está na mesa e não está sendo explorado. Então, você olhar para essas avenidas de crescimento dentro do teu negócio como novas soluções para o mesmo cliente é uma infinita possibilidade de crescimento que de alguma forma dentro do teu negócio pode ser que não esteja sendo explorada minimamente perto do que poderia, né? Perfeito. Eu acredito, nós somos apaixonados por empreendedorismo, estudamos muito isso e estudamos muito assuntos que muitas vezes nem tem a ver com o nosso mercado, mas que nós conseguimos pegar com um insight e trazer para o nosso mercado, para o nosso negócio. Se a gente olhar, por exemplo, uma farmácia 10 anos atrás, era inimaginável você ver um livro para vender dentro da farmácia. É verdade. Né? Alimento para vender dentro da farmácia. Né? E o que hoje a gente vê são pessoas, são empresários que estão aproveitando o fluxo que a farmácia traz, que o remédio traz, que a demanda traz, para aproveitar desse cliente que já está ali, vender outras coisas, já se deslocou, né? E para vender outras coisas, suplementação, cosmético, perfumaria de maneira geral, agora, né? Livro, alimentação. As pessoas conseguem comprar, consumir uma infinidade de coisas. Brinquedo. Posto de combustível, cara. Antigamente você ia no posto para colocar gasolina no carro. Hoje você faz mercado, né, em alguns postos de combustível. Ou seja, os mercados eles estão se reinventando para aproveitar cada vez melhor o cliente que já frequenta o lugar. Salões de beleza tem uma janela de oportunidades aí que podem ser melhor exploradas dentro dos seus negócios. Então, acredito que muitas dicas valiosas, muitos insights aí que podem de fato transformar a realidade dos empresários do nosso segmento. Uma dica, Thiago, que gostaria que você me ajudasse aqui agora.
Cara, toda semana estamos produzindo aqui 1 a 2 vídeos, pelo menos, que estão indo pro nosso canal do YouTube. Você que é empresário, é dono de salão de beleza, o que você faz para as horas livres quando você não está trabalhando efetivamente? É aquilo que eu comentei alguns segundos atrás, né? Nós somos apaixonados por isso e aí talvez isso até nos facilite, mas nós consumimos muito conteúdo. Né? E muitas vezes são conteúdos que é de outro mercado que a gente vai pegar algum insight e trazer. Então, educação, estudar, se dedicar a horas do teu dia para você aprender, né? É só você aprendendo novas habilidades, novos conhecimentos para você gerar novos resultados. Né? É até um clichê nosso aqui, né? Mas aquilo que você sabe te trouxe até aqui. Se você espera uma alavanca de resultados, se você espera aumentar teu faturamento, através de uma alavanca você precisa estudar o teu mercado. Aprender coisas novas, né? Precisa desenvolver. E tem muita coisa, sabe? Quando a gente fala de alavancas de resultado, a gente vê o quanto de dinheiro a gente está deixando na mesa. Sim. Todo dia. Eu costumo brincar com nossos alunos, né? Estamos rasgando nota de R$100 todo dia e ao mesmo tempo com dificuldade de pagar o boleto do nosso fornecedor. Né? E então, o quanto isso vai, o quanto estudar, quanto eu me dedico um tempo do meu dia para estudar e entender mais de negócio, de estratégias, novas habilidades, porque vai muito além de prestação de serviço relacionado a uma parte técnica, né? Você ser um bom cabeleireiro, entregar um bom corte, uma boa mecha, é fundamental, mas precisamos dar um passo atrás e olhar como realmente empresário. E também um oceano vermelho, né? Porque, por exemplo, a gente está numa cidade de 200 mil habitantes, tem 5 mil salões de beleza. Todos eles cortam o cabelo. E desses 5 mil, cara, no mínimo 10% são a elite desses 5 mil que já cortam cabelo com resultado muito interessante, né? Desejável já pelo público-alvo. Ou seja, você está concorrendo com outros 500 que cortam bem. Né? Exato. Então já não, é uma commodity a prestação de serviço. Claro que você pode personalizar com muitas coisas, mas é uma commodity. Então invista em conhecimento e uma das maneiras de fazer isso é se inscrevendo agora aqui no canal. Se inscreve e já ativa notificações para receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera aqui. São conteúdos gratuitos e direcionados para empresários do nosso segmento que podem ajudar muito. E aliás, vou aproveitar a presença do Thiago aqui e vamos presentear alguns dos seguidores com uma consultoria gratuita, Thiago, contigo, com o nosso time, comigo, com alguém do nosso grupo aqui, para fazer uma análise e um plano personalizado, de forma gratuita para algumas pessoas que estão assistindo agora esse vídeo. Vamos deixar na descrição do vídeo aqui um link para você preencher um formulário e concorrer a uma dessas vagas aqui que a gente vai disponibilizar para você participar dessa consultoria gratuita. Então basta clicar aqui, preencher teus dados, meu time vai olhar para cada um desses formulários, selecionar alguns desses formulários para participarem dessa consultoria gratuita. Então clica aqui, já se inscreve no canal, preenche o formulário, nós estamos te esperando aqui do outro lado. Eu vou convidar o Thiago para participar mais vezes e trazer mais insights aí para nós. Foi um prazer, conta comigo. É uma troca sempre rica, né? Eu acho que a gente consegue, de novo, né, trazer aquilo que a gente vive, algo muito prático no nosso dia a dia, para contribuir com nossos alunos, seguidores. Para mim é muito gratificante, faz parte da nossa missão, né, desenvolver, transbordar para o nosso mercado. E a gente está muito feliz, muito grato com todo esse projeto. São tantos cases, né, Maurício? É verdade. São tantos depoimentos que a gente recebe de tantos alunos espalhados por todo canto, né, de cada canto do Brasil. Estava falando com um aluno ontem, Maurício. Nós temos alunos em todos os estados do Brasil, né, do norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, aqui do sul, vizinhos nossos, alunos da nossa própria cidade aqui também. Né, é muito gratificante a gente ver o retorno dessa turma toda aí alavancando seus resultados. É verdade. Né, através de estratégias vivenciadas na prática de quem realmente aplica aquilo que está falando. Muito bom, muito bom. Obrigado, Thiago. Até nosso próximo vídeo aí juntos. Espero que vocês tenham gostado e também vou deixar uma dica aí para vocês assistirem um outro vídeo já do canal. Não deixe de se inscrever, deixar o joinha aqui e comentar o que vocês acharam desse vídeo. Até a próxima.